Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui do Política Quântica. Hoje eu estou apresentando o Eric Castro. Infelizmente, a Letícia Estelita, que estaria aqui apresentando, né, mediando essa análise de conjuntura, teve um problema, né? Foi acompanhar um sobrinho ao hospital e, infelizmente, não pôde estar presente, mas a gente sabe da importância da Letícia e já deixar aqui nosso desejo de melhoras aí para o Davi, né, que é o filho do nosso querido Léo Pio também, que faz parte aqui do Política Quântica. Hoje nós vamos fazer uma live em que a gente vai fazer a famosa análise de conjuntura, que já virou uma espécie de tradição aqui do Política Quântica. A gente faz isso sempre intercalando com as lives temáticas. E hoje eu conto com a companhia do meu amigo Rudá Lemos. Rudá, boa noite. Boa noite a todos. Nessa live, entre aspas, temática também, né, em relação ao dia 1º de abril, fazendo o nosso cotejo com as mentiras do nosso pai da mentira da política atual, que é Jair Bolsonaro, mas não só ele, mas com toda a sua claque, que nos brinda aí com mentiras a todo instante. A gente vai aqui ter a oportunidade de falar de figuras bizarras do ponto de vista da política nacional, como Bia Kicis, como, né, os PMs, né, valentes, como o Daniel Silveira, como o Gabriel Monteiro, né, figuras no meio empresarial bizarras, como o nosso querido Luciano Hang, que é o velho da van, como Roberto Justus, como o dono do Madeiro e toda essa galera. Mas não podemos esquecer que toda essa galera tem uma coisa em comum: todos eles têm fotos com o Luciano Huck. Então a gente não pode esquecer também desse pequeno aspecto. Então vamos falar sobre todas essas inconsistências, essas mentiras que nos levam aí ao calabouço a cada dia que passa. Então vai ser uma live de análise, claro, mas também temática aí nesse nosso dia 1º de abril. Boa noite a todos aí. No dia da mentira, nós vamos fazer questão de falar algumas verdades aqui que precisam ser ditas para a nossa sociedade e para as pessoas acordarem para o momento que a gente vive. Além do nosso querido Rudá Lemos, que está sempre aqui presente nas nossas lives, fazendo os comentários sempre brilhantes, a gente conta com a presença hoje do advogado Aldecir Dantas. Ele está falando lá de Currais Novos, do Rio Grande do Norte. Aldecir, é uma alegria poder contar contigo aqui. Vai ser um prazer estar batendo esse papo contigo, escutando a tua análise e mostrando para quem nos assiste aqui que cada vez mais a política quântica está nacionalizado, está dando voz a todos os cantos do país, e agora nós temos um representante do Rio Grande do Norte. Boa noite, Aldecir. Boa noite, Eric. Boa noite, Judá. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Sem dúvida, o Rudá já adiantou bastante o que nós poderemos falar e expressar, né, demonstrar as grandes mentiras, como ele falou, o pai da mentira do Brasil, né, quiçá do mundo. A questão da expansão, né, do grupo Política Quântica, realmente a gente está cada vez mais entrosado, os campos progressistas, no sentido de divulgar as loucuras, as mentiras, os devaneios deste governo genocida, diga-se de passagem, e mostrando que realmente esta análise, essa aliança é o que deve prevalecer para os próximos pleitos, né, para tentar derrotar o fascismo, porque eu não consigo desvirtuar a pessoa do atual gestor, do Executivo Federal, de um grande fascista. Um grande não, um projeto de fascista, né, um micro, um nano, quiçá um nano fascista, né. Mas, enfim, como o Eric falou, é o dia da mentira, mas tentaremos trazer a verdade e mostrar por diversas vezes, e que nós avisamos que este governo de louco, de maluco, não daria certo, e a prova disso, infelizmente, nós estamos sentindo na carne. Então, boa noite, tenhamos um bom debate, muito mais informações entre nós e todos que puderem nos acompanhar, e que seja uma live tranquila, acessível, bem receptível, que possamos realmente ajudar e corroborar com o entendimento da política social, econômica, filosófica do nosso Brasil. Aldecir já traz o famoso eu avisei para esfregar na cara do pessoal que
que votou no Bolsonaro. Gente, antes de começar aqui para o bate-papo e iniciar os comentários, eu queria fazer questão de chamar a nossa audiência para estar curtindo a nossa página no Instagram, tá seguindo a gente no Twitter, né? A gente sempre tem feito alguns tweets lá, tá aqui aparecendo as legendas, os endereços aí, né? E não deixar de curtir também, se inscrever no nosso canal no YouTube. As nossas lives têm sido sempre transmitidas pelo Facebook Watch, né? Mas a tendência, com o crescimento do grupo, é a gente começar, talvez, transmitir as nossas lives pelo YouTube, né? É mais fácil para quem tem Smart TV em casa conseguir assistir. Então, para isso, a gente está querendo dar uma impulsionada. O pessoal se inscreve lá no canal do YouTube, o Política Quântica. Quem perder essa live aqui pelo Facebook vai estar lá postado lá. Quem não curtir ou não tiver tempo para poder estar vendo o vídeo, mas gosta de escutar o bate-papo depois, isso aqui tudo é postado no Spotify, né? O podcast do Política Quântica é o Voz do Ramal, procura lá Voz do Ramal, o podcast do Política Quântica, e tudo isso que a gente vem batendo papo aqui vira material, um material bem legal que a gente vem postando nas nossas redes sociais. E dizendo isso, a gente vai postar aqui um videozinho, que foi um vídeo que a gente utilizou para a chamada, e é um vídeo que alerta para as mentiras e falhas do governo Bolsonaro. Guilherme vai colocar para a gente aí logo agora. Desde o começo, eu disse que tínhamos dois grandes desafios: o vírus e o desemprego. Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá? Em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes, tanto para combater o coronavírus, como para combater o caos na economia. Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo. É isso aí, pessoal. O vídeo demonstra algumas mentiras muito relacionadas ao último pronunciamento em rede nacional feito pelo presidente Bolsonaro. A gente não pode deixar de falar da situação que o nosso país vem vivendo hoje. Nós alcançamos a casa de mais de 300 mil mortos por conta da Covid-19. Pela primeira vez, no dia de hoje, a média diária de mortos do Covid passa a marca de 3 mil mortes por dia, né? Então, há uma média de mais de 3 mil mortes por dia. A gente vinha sempre falando que quando morria 1.000 pessoas, esse número era inaceitável, era um valor muito alto, era um número muito alto. Hoje nós estamos chegando à média de 3 mil, passando a média de 3 mil, chegando a quase 4 mil mortes por dia. Nós somos hoje o país no mundo que mais pessoas morrem por Covid. O segundo país ainda é os Estados Unidos. É claro que em números absolutos, mas acredito que proporcionalmente também esteja ali encabeçando a lista. Os Estados Unidos, que é o segundo colocado, está com cerca de 1/3 a 1/4 do número de mortes que nós temos. Nós não podemos deixar de falar também que a gente entende que as famílias enlutadas, as famílias estão sofrendo, e a gente demonstra aqui todo o nosso sentimento e desejo de que força para que vocês passem por essa situação o quanto antes e saiam fortalecidos. E a gente acredita que boa parte de tudo isso que vem acontecendo no Brasil se dá por conta de um governo negacionista. A nossa live de hoje a gente vai fazer questão de pontuar alguns erros do governo Bolsonaro e, mais do que isso, de falar algumas mentiras em homenagem ao dia 1º de abril que ele fez questão de fazer no último pronunciamento, que contradisseram, por exemplo, toda a sua postura durante o governo, sua postura negacionista, teve a oportunidade de comprar vacinas e não comprou, e uma série de dados. A gente fez um levantamento de algumas falas dele aqui e a contraposição. Eu vou fazer essa leitura agora e depois eu vou passar para os comentários do Aldeci e do Rudá para que eles falem um pouco a respeito de como eles veem as mentiras colocadas pelo governo nesse último pronunciamento, nas últimas falas, né, e nas últimas movimentações, com o que ele realmente colocou em prática. O governo Bolsonaro agora vem dizendo o tempo todo que sempre foi a favor de vacina, que sempre foi contra medidas que, por acaso, ofendessem a economia, pensando no povo, mas, ao mesmo tempo, sem se descuidar da saúde. A gente sabe que Bolsonaro promoveu uma série de vezes movimentos de aglomeração, né, na frente do Palácio Planalto, na praia,
Inclusive, saiu uma reportagem hoje dizendo que as férias de Bolsonaro custaram aos cofres públicos cerca de 2 milhões, 2 milhões e meio de reais. A gente sabe que o dinheiro público está sendo gasto, porque a população brasileira queria que o dinheiro público estivesse sendo um gasto hoje na compra de vacinas. Isso seria um avanço para a economia. A gente faria com que o nosso país mais rapidamente passasse por essa situação e tivesse, de repente, uma recuperação econômica que é importante na situação de desemprego que a gente vem vivendo hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem clareza de que a proposta do Bolsonaro nunca foi acreditar na ciência. Sempre foi desacreditar que era importante dar ouvido à ONU, à OMS, era importante dar ouvido a figuras científicas do mundo que sempre disseram que a vacina era importante, que não havia medicamento eficaz, que a melhor medida era o lockdown, era o afastamento, o isolamento, e ele, todo momento, desacreditou disso, disse que era uma mera gripezinha, N coisas, como a gente viu agora no vídeo institucional do Política Quântica colocou. Eu vou falar aqui para vocês algumas das falas que ele trouxe e que deixaram claramente que a postura é contraditória, reforçando que no dia da mentira, como o Rodar bem disse, é um dia que tem muita cara desse último governo. No pronunciamento do dia 23 de março, ele disse o seguinte: eu me solidarizo com todos aqueles que tiveram perdas em sua família. E na frente do Palácio, há meses atrás, ele falou que, e daí? Eu lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Como é que alguém que se solidariza faz uma fala nesse sentido, dizendo que ele é Messias, não faz milagre, que ele lamenta, meio que debochando das perdas, né? Ele fez uma fala na Assembleia Geral da ONU no dia 22 de setembro. Ele dizia o seguinte: nós somos no nosso país hoje, a partir das medidas do nosso governo, nós temos tolerância zero com o crime ambiental. Bem, o segundo site especializado, o ECO, agentes do IBAMA aplicaram 3.421 autos de infração no dia 1º de janeiro a 31 de julho de 2020, uma queda de 52,1% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O governo Bolsonaro vem demonstrando claramente que não tem uma preocupação ambiental. Vide que nós mantemos lá como ministro aquele que fica tirando foto com árvores derrubadas, né? Então, é claro para nós que não demonstra aí uma preocupação. Durante a campanha, Bolsonaro falava o tempo todo que não ia fazer qualquer tipo de demarcação de terra, ele atingia as populações indígenas, as populações quilombolas. Isso também reforça que essa é mais uma falácia do governo da mentira. Outra fala dele no dia 19 de julho de 2019, ele fez uma entrevista para o El País dizendo o seguinte: falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não se come bem. Aí eu até concordo, agora passa fome não. Segundo o IBGE, em 2019, mesmo ano que ele deu essa entrevista, o Brasil tinha cerca de 13 milhões de pessoas na extrema pobreza e quase 52 milhões na pobreza. Quando a gente se fala de extrema pobreza, a gente fala de pessoas paupérrimas, né, da miserabilidade, pessoas que passam fome, que não têm o mínimo para comer nos seus pratos. E ainda assim, Bolsonaro, fechado na sua bolha, diz que o Brasil pode ter gente que come mal, mas quem passa fome. Ele falou, num pronunciamento do dia 23 de março, eu quero destacar que hoje somos o 5º país que mais vacinou no mundo. O Brasil é o país de número 73 no ranking, né? Na vacinação contra o Covid. Ele usa um dado, por exemplo, de números absolutos, né? Ele não faz a comparação proporcional para dizer que o Brasil, por exemplo, é o 5º que mais vacinou. Nós sabemos que a nossa população é muito maior, por exemplo, que a população do Uruguai. Agora, se a gente pegar o percentual da população brasileira vacinada hoje, cerca de 5%, é muito menor do que a da população do Uruguai. Então, quando ele fala que nós somos o 5º país, ele está pegando números absolutos e está tentando assim, maquilar, né, a realidade. Nós somos o país que está bem atrás, né? Nós poderíamos estar bem mais adiantados se o governo tivesse tomado medidas no sentido de adquirir vacinas mais antecipadamente. Outra fala que eu quero destacar aqui é o seguinte: ele, no dia 8 de março, para a CNN, disse o seguinte: não se pode falar de ivermectina, hidroxicloroquina, que eu, inclusive, tomei, me safei. São 2 medicamentos que não causam efeitos colaterais, então por que não experimentar? Temos menos mortes que muitos países de primeiro mundo, só por ter esse tratamento precoce. Mas uma fala que insiste no tratamento precoce que está claramente
condenado por médicos, por autoridades médicas, no sentido de que não existe um tratamento precoce para a Covid. Organizações como a Anvisa, a OMS, a FDA e a OPAS desestimulam o uso dessas drogas contra a Covid, mesmo na forma de tratamento precoce, por não terem comprovações científicas para a doença e por poder causar efeitos colaterais. O Rudá, em outras lives, disse, inclusive, a respeito da ivermectina, que é um remédio para piolho, que isso poderia dar uma série... O Rudá tem todos os termos médicos aí, que depois, quando eu passar a fala para ele pode trazer. O Rudá é meio... A gente tem que abrir lives também sobre medicina e farmacologia aqui, porque a gente domina tudo. O Bolsonaro, se tivesse o Rudá ao lado dele, dando algumas opiniões a respeito de medicamentos, apesar de não ser médico nem farmacêutico, assim como o Bolsonaro, ele estaria melhor, porque o Rudá é um entusiasta, né? Gostaria muito de ser um cara que pudesse estar medicando aí. Bem, gente, eu apontei aqui algumas mentiras que claramente mostram que o governo Bolsonaro sempre teve uma medida negacionista. E isso claramente está contribuindo para as mortes do nosso país. E assim, eu queria que o Rudá e depois o Alessi falassem um pouco a respeito disso. Como é que a gente consegue, enquanto sociedade, passar por uma crise como essa, com um líder negacionista, que não escuta as autoridades médicas e que é incapaz de aprender com seus próprios erros? Eu acho que o grande problema dele é exatamente isso. Assim, ele não é capaz de perceber a monstruosidade que está fazendo, o quanto ele está fazendo mal a algumas pessoas do nosso país. Tem gente que não usa máscara por causa do Bolsonaro. Tem gente que não quer se vacinar por conta daquela campanha anti-vacina dele, chamava vacina a Coronavac de vacina. Tem gente que acredita que tomar ivermectina e hidroxicloroquina antecipadamente vai estar se safando da Covid. Então, ele não aprende com esses erros e, apesar das últimas movimentações por conta do retorno do ex-presidente Lula ao cenário, ele ainda continua bem negacionista. Rudá, o que você pode contribuir para a gente a respeito disso aí, cara? Olha, Eric, você fez aí um grande apanhado sobre as mentiras macro que ele falou aí nos últimos tempos, mas eu gostaria de fazer uma digressão, né, uma nova roupagem, né, de análise no seguinte sentido. A primeira grande mentira de Bolsonaro é Bolsonaro na presidência da República, né? O Bolsonaro, ele é uma mentira política a priori, né? Porque quem era, né, Jair Bolsonaro? Acho que é sempre bom a gente bater nessa tecla, embora seja extremamente repetitivo, mas é sempre bom te colocar essa tecla em voga. Jair Bolsonaro, nem do baixo clero da Câmara ele era do esgoto da Câmara, ele era aqueles deputados que falava, ninguém levava a sério, nada que saía da boca dele era considerável, né, nem do ponto de vista mais, né, nunca era colocado a sério por nenhuma das camadas políticas, nem mesmo pela direita, né? Nunca Bolsonaro foi levado a sério. Bolsonaro sempre foi eleito com uma quantidade razoável de votos, através de a sua verba de gabinete, mandava materiais de campanha ao longo de todos os anos para as casas dos militares da ativa e da reserva. Eu sei isso, porque conforme foi falado aqui, né, eu fui criado junto com meu avô, que é terceiro sargento da aeronáutica, e sempre recebeu propaganda política de Bolsonaro ao longo de todos esses anos. Então, eu cresci vendo a cara do Bolsonaro em flyers, em campanhas que chegavam pelo correio. Então, o Jair Bolsonaro sempre foi fruto de um nicho político específico. Então, por isso que ele conseguia a votação para ir ao Palácio, à Câmara, né, dos Deputados. Mas, com as manifestações de 2013, que não tinha uma cara, né, então se criou um clima de antipolítica, um clima de ódio às instituições, um clima de que nada presta. Então surgiu espaço para que essas figuras bizarras pudessem sair do esgoto. E uma delas que saiu, em principal, foi Jair Bolsonaro, porque o pessoal percebeu que ele falava besteira mesmo e se orgulhava daquilo, né? Porque o brasileiro também, do ponto de vista antropológico, ele sempre busca e sempre buscou a figura do macho, né? Essa é uma análise psiquiátrica, uma análise da psicoterapia, né? De que o brasileiro sempre precisa de um líder alfa, né?
que vai lidar com a população. O brasileiro ele tem a grande mania de não procurar conduzir-se, mas sim ser conduzido. Isso é um trabalho de longo prazo, em que se tem que ter uma grande medida educacional para que as pessoas possam se enxergar como líderes das suas próprias existências e não precisar ser liderado por alguém, né? Então, o brasileiro viu no Bolsonaro uma figura de força, né? Não sei que força, mas ele foi alçado a isso, devido ao seu discurso de arma, devido ao seu discurso de que vai bater em gay, de que, né? Tudo isso que a gente já sabe, né? Então ele foi alçado a essa posição política mentirosa de que poderia ser um líder, né? Um líder não se faz só com força e só com frases prontas, né? Não podemos esquecer, né, que numa entrevista que ele deu ao CQC, um dos programas que deu palanque às loucuras dele, ele falou para Preta Gil que os filhos dele não correriam o risco de se relacionar com uma mulher negra porque foram bem educados. Ou seja, como é que uma pessoa dessa consegue pleitear algum cargo executivo perante um país complexo como o Brasil e ganha? Somente com a destruição completa das estruturas democráticas, das estruturas educacionais, das estruturas sociais, né, dos grupos sociais brasileiros. Então, o Bolsonaro ele é fruto dessa mentira, a mentira da desconstrução da política nacional. Ele nasceu disso, ele é fruto dessa desconstrução. Então, ele chega ao Palácio do Planalto calcado em absolutamente nada, porque, conforme eu sempre falo aqui, as falas são repetitivas, mas precisam ser repetitivas. Bolsonaro foi eleito presidente do Brasil sem ele apresentar uma única proposta, seja ela do ponto de vista social, seja ela do ponto de vista econômico. Quanto é que sempre perguntava ele, e aí, Bolsonaro, qual é a medida aí para a economia, já que o déficit, né, das contas públicas brasileiras está muito grande? O que você propõe para a gente? Olha, desburocratizar, desregulamentar, e é isso aí. Tipo, parava aí. O que você vai propor aí para a pobreza? Olha, a gente tem que botar aí essa galera para trabalhar, porque o empresário... Armar a população. Isso, a gente tem muitas amarras para o empresário brasileiro ganhar dinheiro. Nossa Senhora, imagina se tivesse, né? Mas, enfim, e botar essa galera para trabalhar. Pronto. Ele nunca foi colocado à frente de nenhuma proposta séria. E ele ganhou, ele ia apresentar o quê lá dentro? Nada. Mas é preciso deixar claro uma coisa, ele não enganou a ninguém em nenhum momento. Somente foi enganado aquele que se deixou enganar. Então, por isso que essa carta hoje assinada por esses patetas, né, vamos botando a exceção aí do Ciro, foi o único que não votou no Bolsonaro, a exceção todos os outros votaram, né, Luciano Huck, o Mandetta, que ele tem uma entrevista, quem se interessa aí pelo Mandetta, acha o Mandetta a última raiz da razoabilidade, ele tem uma entrevista ao canal My News no YouTube, que ele dá uma entrevista de 1 hora e pouca. Ali você vê quem é a Mandetta. Ele não se diferencia em nada de Janaína Pascoal. Ele tem o discursinho dele pronto, aquele discursinho bem cheirando a fezes. Aí Mandetta é bom frisar que era um cara que era contrário ao SUS, né? Não era um cara que defendia o SUS, não. Ele também teve a oportunidade à frente da pasta da saúde com a chegada da Covid, ele se converteu em um defensor do SUS, pelo menos isso. A gente tem que alertar que ele é um cara que era contrário ao SUS, que se converteu, pelo menos nos primeiros minutos. Coisa que nem isso o Bolsonaro conseguiu fazer. Mas se for eleito presidente, vai batalhar para a privatização também das unidades de saúde. Então, o discurso dele é bem cheiroso a fezes mesmo. Aí você tem Eduardo Leite, que eu gostaria aqui de tirar 30 segundinhos para comentar sobre o Eduardo Leite. Quem é esse cara? Governador do Rio Grande do Sul. Eu não sei, mas quem é esse malandro? Tirando que ele é candidato de quê para onde? Porra,
Ele é um candidato, cara. Ele é um pré-candidato do grupo do Aécio no PSDB. Para fazer um contraponto ao Dória, porque o Dória também ele não é uma unanimidade dentro do PSDB, os tucanos, né? Não, perfeito. Mas da onde vocês tiraram esse cara, pelo amor de Jesus Cristo? Só porque o cara é bonito? Eu estou falando sério. A gente tem aqui também uma análise estética aqui no Política Quântica muito arraigada. Ele quer fazer o cara por quê? Porque o cara é minimamente apresentável, sabe colocar plural nas frases, tem todos os dentes, é isso? Então vocês tiraram esse maluco. É branco. Entendeu? Pode falar, Luciano. É branco. Não, é branco isso, é branco, É o estereótipo típico da elite, né? Da elite. Vou usar os termos populares nordestinos. Fedorenta brasileira. É o estereótipo típico da elite fedorenta brasileira. Como diz a elite do atraso, o livro lá de Gessé de Souza, isso. Gessé de Souza. Isso. Amigo, é a elite do atraso, é a elite escravocrata brasileira. Esta galera é um cara da região sul-sudeste, bem aceito no empresariado, e por aí vai. É esse tipo de coisa que a gente tem a oferecer. É mais do mesmo dos 500 anos anteriores aos governos de esquerda que nós tivemos aqui no Brasil. É isso. E o que mais me amedronta é que ele vendeu hoje a companhia elétrica do Rio Grande do Sul pela bagatela de R$100 mil. Repetindo, R$100 mil. R$100 mil aqui no Rio de Janeiro, você não compra um barraco na Rocinha, porque a Rocinha é bem... Eu acho que se a gente pegasse empréstimo no banco, a gente conseguia comprar a empresa de o Itaú está me oferecendo R$70 mil para comprar um carro financiado. Então, Itaú, eu consigo. Eu poderia comprar a companhia elétrica. Sem dúvida, qualquer um da gente conseguiria. Conseguiria. A gente que é trabalhador, né? Eu cortando um pouco seu raciocínio, Rudá. Sim. Eu costumo dizer que os bancos, eles preferem emprestar a pobre, porque, infelizmente, no capitalismo e no Brasil, quem se preocupa em pagar conta é pobre. Então, o banco se sentirá muito mais seguro emprestando esses 100 mil a qualquer um da gente, qualquer um de nós aqui, dos nossos telespectadores, do que a um grande empresário. Porque vai aquela história. O empresário faz que nem o velho Gavan, né? Pega, fatora aí, faz um refis, e vai pagar em 130 anos um débito que ele tem com a Previdência Social. Então, é isso que acontece. Então, o que acontece? O banco, ele sabe que nós sendo da classe trabalhadora, do proletariado, como diria Marx, nós nos preocupamos em pagar nossas dívidas. São as únicas pessoas, talvez as únicas, então, vamos radicalizar, não. Um dos únicos que se preocupa em pagar dívida nesse país. E no capital em geral, no capitalismo em geral, no sistema capitalista em geral. Mas no Brasil especificamente. Somos nós que fazemos o empréstimo já vem debitado em conta. Somos nós que nos preocupamos a pagar o cartão de crédito porque sabe que não vai ter refis e o juro é lá por cima. E por aí vai. Somos pessoas que se preocupam em pagar a conta desse Brasil. Então, qualquer um da gente, o banco, eu creio que eu iria escolher entre um grande empresário que poderia lhe dar um calote de 100 mil, que seria uma bagatela, como você falou. Ele preferia emprestar a um da gente a emprestar a um grande empresário, porque qual o risco de perder num eventual crise financeira que o sistema inventa e o sistema tenta solucionar. Gente, só pegando um gancho aí, então, que aproveitando a fala do Aldeci com a sua, Rudá, que já estamos pegando já as partes da tua fala, e acho que a gente pode tocar nesse bate-bola. Eu queria perguntar a vocês, eu queria que vocês fizessem um comentário. Saiu uma pesquisa, né, dizendo a respeito da aprovação do governo. 59% das pessoas rejeitam o governo Bolsonaro. Essa última pesquisa do Poder 360, dizendo que 59% das pessoas acham o governo do Bolsonaro ruim ou péssimo. 33% acham ele regular ou bom, e as demais não souberam responder, não tinham opinião formada. Veja, se a gente pegar ainda uma fatia que deve ser considerável desses 33% que acham que o governo do Bolsonaro é ruim, é regular, né? E juntar quem acha ruim ou péssimo, que já passa na casa dos 59%, nós teremos aí um alto índice de reprovação do governo Bolsonaro. Se a gente partir do princípio que a aprovação se dá quando o cara acha que o governo é bom ou ótimo. Dito isso, o que vocês acham? Como é que nós, classe trabalhadora,
que ainda se preocupa em pagar nossos débitos, que é quem mais está sendo atingido pela pandemia. Os números mostram que a maioria das pessoas que morrem são pessoas de classes mais baixas, que necessitam de atendimento do SUS, a grande maioria são pessoas de pele negra e que, infelizmente, precisariam, inclusive, do auxílio emergencial, que o governo cortou desde dezembro e deixou as famílias ao léu. Mais uma vez dizendo, vocês têm que voltar a trabalhar, os governadores não estão querendo que você trabalhe, atribuindo responsabilidade mais uma vez aos outros, para não dar o socorro devido ao governo. Parece que agora, a partir de segunda-feira, dia 5, vai retornar o auxílio emergencial, que vai variar de R$ 150 a 300. Parece que 300 para as mães, as mulheres que têm filhos, né, as mães só. E vai variar de acordo com os membros da família. Ainda assim, R$300, a gente sabe que R$300 é um valor mínimo de subsistência. Mínimo de subsistência. Você vai comprar hoje uma cesta básica com R$300. E olhe lá, depende de colocar um botijão de gás e sobra R$50 para comprar um quilo de feijão, um quilo de arroz, um quilo de açúcar. É isso que está dando. É isso aí. Vai rolar. Dito isso, pessoal, como é que a gente ainda consegue, a gente tem, muitos grupos falam, né? Nós somos 70%. 70% é a parte da sociedade que não se submete ou já está exausta de Bolsonaro. Mas ainda temos 30%, ou um pouco menos agora, né? Pelo que a gente consegue extrair dos números, acredito que talvez 25, 20 alguma coisa, que ainda é favorável ao Bolsonaro. É somente a questão ideológica que está travestida, que está imbuída aí, ou ainda há uma parcela do mercado, uma parcela do empresariado que ainda acredita que Bolsonaro pode ser uma solução mais rentável para eles? O que vocês acham? Queria pedir para você começar, Aldeci, dessa vez. Tá, obrigado, Eric. Rudá, permita-me só fazer um gancho aqui. Você falou que o Bozo é o esgoto, né? Era o esgoto da Câmara. Eu acho que não era. Porque alguma coisa, para chegar a ser esgoto, ela tem que ter nos servido de alguma coisa. E o Bozo até hoje não nos serviu de nada. Não dá para chamar o Bozo de esterco, porque alguma coisa para chegar a ser esterco, ela tem que ter nos servido nutritivamente, e ainda o esterco você aproveita como adubo. E o Bozo não presta para nada. Então, eu só discordando do que você falou sobre ele ser um esgoto ou um possível esterco. Eric, essa questão do Bolsonaro, eu analiso o seguinte. Primeiro, outro dia eu conversando com os colegas que ainda o seguem, disse que a maioria do povo brasileiro escolheu o Bolsonaro. Eu disse, cuidado com o que você fala. Quem escolheu o Bolsonaro foi a maioria do eleitorado brasileiro que foi às urnas. Porque nós temos em torno de 140, 150, não sei o número exato, milhões de eleitores no Brasil. Na eleição passada, Bolsonaro teve 56 milhões de votos. Então, e Haddad teve 46, se não me engano, foi isso. Então, o que acontece? Se você somar isso aí, vai dar 102 milhões de votos. Se você somar o número de pessoas que não foram às urnas, ou que foram e votaram nulo, ou seja, não concorda com o Bolsonaro, ainda que não concorda com o Haddad, mas não concordar com o Haddad, mas não concorda com o Bolsonaro, isso é muito mais do que a maioria. Então, você não pode dizer que a maioria do povo brasileiro apoiou o Bolsonaro. A maioria do povo que foi votar apoiou o Bolsonaro e votou em Bolsonaro. Quanto aos dados de hoje, eu costumo falar, Eric, é o seguinte, eu fico com dúvida se Bolsonaro tem aquele comportamento por causa do eleitorado ou o eleitorado tem aquele comportamento por causa de Bolsonaro. Que Bolsonaro é uma liderança entre os seus é fato. Não tem como a gente negar isso. Infelizmente é. Essa turma que ainda vota em Bolsonaro é aquela mesma turma que, se nós votarmos para 1888, era contrária ao regime de escravidão. Ou melhor, era favorável ao regime de escravidão, era contrário à abolição. São pessoas que não querem ver um negro ser o seu líder, ser o seu empregador. São pessoas que acham que o negro deveria viver na senzala, como eu falei. São pessoas que acham que o pobre, o nordestino, eu sou de família pobre, era uma família numerosa, pobre, era não, continua sendo, que ascendemos por meio de política de cotas e tal. Não dá para debater com esse povo sobre cotas se sequer eles aceitam a abolição.
Então, este povo que segue Bolsonaro são essas mesmas pessoas que é contra o direito trabalhista, é contra você poder se aposentar. São pessoas que dizem, hoje você não consegue um dia de trabalho de uma pessoa, uma diária. Só que você vai atrás, como é que ele quer dar essa diária? Ele chega, pede para você fazer qualquer determinado serviço, às vezes braçal, e ao final do dia ele quer lhe dar um prato de comida como pagamento, quer lhe dar uma roupa usada como pagamento, ou um obrigado, ou uma garrafa de cachaça, dependendo da situação, e por aí vai. E a pergunta que eu sempre faço a esse povo é, você faria aquele serviço que você está querendo pagar pelo valor que você está pagando? A pergunta que se faz a esse povo é essa. Voltando para o eleitorado, Bozo tem hoje cativo em torno de 20% a 25% do eleitorado brasileiro. Do eleitorado que eu digo no geral, que chega aí a 30 e pouco por cento dos que responderam à pesquisa. Isso é um número ainda significativo. O empresariado, uma boa parte já desembarcou, né? O empresariado, a gente costuma falar que eles são igual a ratos, né? Quando o navio começa a afundar, eles são os primeiros a sair. Não tenho crítica direto ao empresariado, mas a classe que se põe contrária ao povo, e quem gera a riqueza desse país é o povo e não o empresariado. Mas eu não acho que o empresariado esteja como estiveram há 2 anos apoiando Bolsonaro. Eu não vejo mais dessa forma. Eu vejo que doeu no bolso. A crise econômica fez com que este povo desembarcasse. E o pessoal que segue Bolsonaro hoje, aí volta aquela pergunta, é Bolsonaro que segue esse povo ou é esse povo que segue Bolsonaro? Porque às vezes você fica com essa coisa, será que Bolsonaro não está fazendo isso porque o povo, esse eleitor quer que ele faça? Ou será que esse povo faz isso porque o Bolsonaro representa? Uma dúvida. Quem é a referência entre os dois? É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. E é um problema, porque é o pessoal, e aí eu vou até usar a palavra de Ciro, é aquele pessoal que se via representado pelo PSDB. E como o PSDB perdeu o campo para a extrema-direita de Bolsonaro, eles viram a pessoa de Bolsonaro a representatividade ideal. O cara que agride mulheres, que acha que mulher deve ganhar menos, que agride homossexuais, que é misógino, racista, homofóbico, e por aí vai. São essas pessoas que ainda defendem Bolsonaro. Nós, infelizmente, temos em torno de 25% do povo brasileiro que coopta com essas ideias, que coopta com essa ideologia. Infelizmente, eu vejo desta forma. E, Rudá, é o seguinte, cara, agora a gente tem, né, um novo quadro político que a gente tinha no final de 2020. Com a decisão pela suspeição do juiz Moro, os processos contra o ex-presidente Lula na Lava Jato foram anulados, serão anulados, retornam à primeira instância, vão dar início. Então, Lula está elegível, né? Fachin já tinha tomado ali um ato meio que de desespero, a meu ver, né? Quando ele tirou a competência da comarca de Curitiba, trazendo para o Distrito Federal, já para tentar tirar, de repente, de pauta a votação da suspensão de Moro, mas o Gilmar colocou em votação e o STF teve aquela votação histórica com a mudança do voto ali da Carmen, um voto muito aquém do que poderia, por exemplo, do novo ministro, que foi indicado pelo Bolsonaro. Enfim, a gente hoje tem um novo quadro com o retorno do presidente Lula. Eu queria perguntar para você, Rudá, também um pouco a partir dessa carta que você mesmo citou, dos presidenciáveis, né? A gente teve a carta pela democracia, no dia 31, né, ontem, enquanto o ministro da Defesa, novo ministro da Defesa, general Braga Neto, fez uma carta dizendo que o Brasil precisava entender o momento histórico de 64 e, por conta disso, comemorar o que houve a partir das ações de 64. Esses presidenciáveis, Amoedo, Mandetta, Huck, João Dória, o Leite, lá do Rio Grande do Sul, e o Ciro Gomes fizeram uma carta falando sobre democracia, da importância da democracia, que os arroubos antidemocráticos
que a gente vem vivendo na nossa sociedade são preocupantes, enfim. Essa carta também demonstra o quê? Que eles querem se colocar como uma opção, uma terceira via, ou é talvez um desespero de alguém que não se vê colocado no páreo para a disputa? Os cenários que se apresentam hoje, claramente, é uma disputa do presidente Lula com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. Como é que você vê isso daí? Há uma possibilidade da polarização fazer mais mal ao país, né? A polarização que a mídia gosta muito de querer dizer que o Bolsonaro é extremo-direita e o Lula seria o extremo oposto, quando na verdade nós sabemos muito bem que o Lula nunca foi um representante da extrema-esquerda no país. Mas, enfim, o que você acha, Rudá, a partir disso? A volta do presidente Lula para o cenário político, a carta dos presidenciáveis e a postura do Bolsonaro, que modificou um pouco. A partir do momento que o Lula está posto de novo no jogo, o Bolsonaro voltou a falar a respeito de vacina, participou de eventos utilizando máscara e fez essa semana uma mudança significativa, mudou 6 dos seus ministros, 6 dos cargos do primeiro escalão para acomodar o Centrão, num gesto de querer trazer o Centrão para o seu lado, talvez conter ali um impeachment. Contigo, Rodar, o que tu acha? Você colocou 488 questões numa só, e todas questões que dariam tranquilamente 2 horas de live cada para poder responder. Mas eu vou responder da minha forma, que é bem direta. Acho que é preciso dar nome aos bois. Acho que a gente precisa parar também de tergiversar e tentar afofar, né, eufemizar as coisas. Acho que é preciso colocar as coisas como elas são, definitivamente, do ponto de vista material, do ponto de vista empírico. Quando você tem hoje uma liderança política como João Dória, né, querendo se colocar aí como razoável, como guardião da democracia, a gente não pode esquecer nem por um segundo que esse cara fez uma campanha em 2018 baseado no ódio virulento, baseado naquilo que dava voto em 2018, naquela onda que teve em 2018. Acho que a fala do Aldecir, ela é perfeita nesse sentido, é que há uma dialética entre o povo e o Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro ele ainda tem os seus 20%, 25%, 30% de intenções, porque ele é quem ele é, né? Essa representação odienta naquilo que há de pior em qualquer líder político, que é o ódio desmedido a certas parcelas populacionais e que você as enxerga como inimigas e precisa eliminá-las. O nome disso em ciência política é fascismo. Isso é o nome que se dá, né? Não tem nenhum problema de falar o que é definitivamente. Quando você é colocado como um líder carismático, né? Para eles, ele tem carisma, né? Um líder carismático que se bota como o rei e sua família real, né? Com seus filhos iluminados, né? E que você, né? O Estado se bota numa condição de ter que mimá-los. Aí você, né? Bota Eduardo para poder fazer reunião golpista com o Trump nos Estados Unidos. Então eles caem numa neurose ambiciosa, numa neurose de elevação, uma neurose fetichista de poder, em que você tem ministros como Ernesto Araújo, que fala que o Brasil tem que ser a centralidade da moralidade nacional, porque aqui vai ser o eixo contra o globalismo, contra o marxismo cultural e o cacete. Isso é mentira, isso é neurose, isso é psicose. Isso não conversa com a realidade dos fatos. A realidade do fato é uma só. O Brasil é um país que tem 500 anos de uma desigualdade histórica calcada, né? Calcada no colonialismo, calcada no coronelismo, calcada nas estruturas de classe, calcada na incapacidade de mobilidade social, né? Eu queria falar o adjetivo, mas eu teria que falar com calma. Então, vamos lá. É inamobilidade. Eu não vou saber falar esse adjetivo. É aquilo que não é móvel, né? Inamobilidade. Isso, que coisa linda. Eu e a Alessia estão melhor em trava-língua que você, cara. Isso, que é difícil. Mas, enfim, o Brasil é calcado nisso. Então, voltando ao João Dória e voltando à carta. Essa galera sabe disso, essa galera não é maluca. Quem era João Dória antes da política? Ele era um lobista de empresários.
que fazia... Ele era líder de um conglomerado, né, de um sindicato empresarial chamado LIDE, que ele fazia ali petit comitê entre empresários e tal. Então, ele sempre se beneficiou do capital pelo capital. Então, o objetivo dele de entrar na política é fazer a manutenção disso. E o projeto que se propunha a fazer uma manutenção virulenta do capital em 2018 era Jair Bolsonaro. Como o Lula falou hoje na entrevista que ele deu ao Reinaldo Azevedo, todos eles tinham a opção de votar no Haddad pela democracia. E votaram no Haddad pela democracia? Não votaram. Então não venham me dizer que Bolsonaro era a esperança de uma nação, pelo amor de Deus, né? Porque é isso que se tinha, a ideia que queriam colocar na nossa cabeça em 2018, que o Bolsonaro ia desaparelhar as estruturas públicas, de que o PT já estava enraizado por dentro das estruturas de poder, e o Bolsonaro ia desburocratizar tudo, ia vender tudo, ia ser tudo uma grande maravilha, e nem isso aconteceu. Ou seja, eles são tão incapazes, eles são tão estéreis do ponto de vista de competência, que a única bandeira de Paulo Guedes era vender. O que a gente vai fazer na economia? A gente vai vender. A gente vai vender porque o Estado é incapaz. O Estado é gordo, o Estado é maldito, todas as experiências estatais ao redor do mundo são odientas, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vender tudo porque a virtude reside na mão da iniciativa privada. Né? Parece que a iniciativa privada é a mãe de todas as virtudes. E que... Buda, permita só uma intervenção. Não só vender, né? Que é o lema básico deles, né? Quando teve naquela reunião ministerial, que aquilo era um filme de terror, eu não sei o que era aquilo, enfim, que o Marreco de Maringá externou, né? Não só vender, como emprestar dinheiro às grandes empresas para lucrar com isso. Olha a lógica do cara, o Estado lucrar. Ele não sabe sequer que o Estado não lucra, o Estado tem superávit. É o Estado lucrar com isso. Então, desculpa aí, era só essa intervenção. Perfeito. Não, sua colocação foi corretíssima. Mas a gente tem que colocar isso, porque essa galera, ela sabia muito bem do que estava fazendo. Aí agora deu merda e agora eles vêm colocar a culpa na mão de quem? A culpa é deles. Eles que rumaram, né, a população para essa beira de esgoto. Né? A culpa é deles. Agora o Dória veio querer pousar de pai, de vacina. Ele queria vender o Butantan anteontem. Pelo amor de Deus, como diria o velho barbudo Marx. Tudo é ideologia, somente a história é ciência. A gente não pode esquecer a história dessas pessoas. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, quem é Luciano Huck? A gente tem que colocar também isso aqui. Luciano Huck é líder de um movimento chamado Renova BR, que pariu pessoas como Tabata Amaral. Quem é Tabata Amaral? Tabata Amaral é uma agente que teve uma história de vida super legal, gente. Pô, palmas. Aldeci também deve ter uma história de vida linda, ótimo também. Eric tem uma história de vida, mas todo mundo aqui tem uma história de vida legal. Aí o que acontece? Ela teve uma história de vida legal, aí alçaram ela ao parlamento, o Ciro se orgulha por ter assinado a ficha dela de filiação ao PDT, e ela, dentro de um partido trabalhista, vota contra todas as pautas de conquista de direitos trabalhistas brasileiros. Trabalhistas então, e previdenciários, hein? E previdenciária, né? No grande chapéu, né, trabalhista. Então, a gente precisa colocar isso. Essa galera é mestre em jogar cortina de fumaça nas pessoas. Então, as pessoas votaram em 2018 com uma esperança de mudança. Juro para você. As pessoas votaram com uma esperança de mudança. Uma parcela, claro. Porque a outra queria sangue. Outra grande parcela dessa galera que ainda prefere Bolsonaro, essa galera quer ver morte. Essa galera quer que alguém que roube o celular tenha uma pena capital aplicada na hora. Esse é o grande sonho dessa galera. Mas, enfim, uma grande parcela votou numa esperança de mudança. Mas aí eu repito, mudança para onde? Não foi dito em nenhum momento para onde que ia ser essa mudança.
Mas a gente que tem uma visão mais esclarecida, uma visão privilegiada, que visitamos aí bancas de faculdades renomadas, graças aos esforços de muita gente que teve que nos ajudaram a estar nessa posição, graças a governos e a visões de governos que ainda mantiveram essas vagas, a gente pode ter essa visão um pouco mais apurada de perceber que nada disso foi surpresa. Infelizmente, tivemos o coronavírus aí pela frente, e ele colocou o Bolsonaro na posição de chefe de Estado. Não é isso? Quando você tem um coronavírus, uma situação de calamidade, o chefe do Administrativo Federal, ele tem que chegar e propor a diretriz. Qual é a diretriz que o Bolsonaro propôs? 0. Aí, quando ele é cobrado... Não fazer nada. Não fazer nada. E quando ele é cobrado, e aí, Bolsonaro? Não vai fazer nada? Como é que é? Vai ficar por isso? Olha, o Supremo disse que eu não podia fazer nada, e se você está sem emprego, está morrendo, a culpa é do governador e do prefeito. Outra fake news, é bom frisar, né, Rodar? Isso é mentira. A decisão do Alexandre de Moraes não impediu que o governo federal realizasse medidas contra a pandemia. Quem estuda direito constitucional, lá no artigo 24 da Constituição Federal, tem o rol das competências comuns, em que a União exara normas gerais e os estados e municípios exaram as normas complementares e suplementares. Então, a única coisa que o Alexandre de Moraes fez foi ler a Constituição e implantá-la, de dizer que o governo e o município, né, o estado e o município, tinha capacidade também de colocar as suas pautas. Entendeu? Competência concorrente. Competência concorrente. Comum e concorrente, né? Acredito que a saúde E tem a questão também do princípio federativo, né? Existe autonomia estadual, municipal e federal. Você pode regulamentar o seu no âmbito local. Lógico, tem algumas matérias, como o Rudá falou, que é exclusiva da União, assim como tem. Mas este caso, como o Alexandre Moraes falou, é concorrente, meu amigo. Junta-se todo mundo, é responsabilidade concorrente, eu diria até mais, é solidária. Todos têm que agir. Todos têm que fazer. É bom frisar, a decisão diz o seguinte também, quando houver confronto, né, de propostas ali, vai valer a que for mais restritiva. Por exemplo, o Estado não quer lockdown, mas a prefeitura de determinado município determinou que aquela cidade está em lockdown. Vai valer o que é mais restritivo, por entender que maior restrição hoje é mais vidas salvas, é salvar mais pessoas, entendeu? Só para poder também colocar rapidinho, a questão é o seguinte, falando do ponto de vista prático, né, conforme eu falei aqui desde o início, se não tivesse essa autonomia aos governos estaduais e municipais, a gente estaria muito mais ferrado do que a gente está, então, pelo amor de Deus, botem a mão na consciência. Né? Botem a mão na consciência. Só para poder encerrar, essa decisão do Alexandre de Moraes, que conferiu a competência comum aos entes federativos, ela foi proposta pelo governo do estado do Rio de Janeiro, porque, na época, o Wilson Witzel queria travar os aeroportos do Rio de Janeiro para voos de fora, e o Bolsonaro disse que isso não poderia ser feito. Aí esse caso de conflito de competência foi levado ao Supremo, e o Supremo decidiu dessa forma. Então, só para a galera entender de onde que veio isso. Então, pelo amor de Deus, só encerrando aqui sobre a carta. Essa galera está querendo mais uma vez, como o Aldeci falou muito bem, essa galera é rato. Rato escapa, ele foge pelas beiradas das paredes. Não deixemos em estrito deixar que essa galera lave as mãos para os absurdos que eles ajudaram a construir. Dória foi Bolsodória. Eduardo Leite, numa entrevista também ao My News. Não sei por que eu estou falando tanto do My News. Está ganhando cachê, está fazendo jabá. Isso, está ganhando cachê da Mara Luque. Mas ele fez uma entrevista também ao My News e falou que tinha Bolsonaro e Haddad representava um plano econômico visivelmente fracassado e que o Bolsonaro tinha o Paulo Guedes. Beleza. Qual foi a plataforma econômica que o Paulo Guedes apresentou na campanha? Não teve, pelo amor de Deus.
Então, essa galera, ela quer arranjar justificativas para justificar o injustificável. Enfim. Rudá, só para poder... Os ratos escaparem pelos cantos das paredes, é isso. E a Folha ainda veio com aquela história de que era uma escolha difícil, né? Lembra que teve uma matéria uma escolha difícil, né? Está mais do que claro que a escolha não estava tão difícil assim. Gente, eu queria primeiro agradecer aqui também aos comentários que estão vindo lá na fase do Facebook, o Fernando Moreira, a Uli Daniele, ao nosso querido Jurandir Júnior Bob, Raul Landim mandou aqui aulas do Rudá, Aldilene Dantas, estou com orgulho do meu irmão Aldecir, né? Agradecer a participação de vocês aí. E tem uma pergunta que foi colocada aqui pelo Léo, né? Ele pergunta se a gente acha que para a próxima eleição, agora com a elegibilidade do Lula, o Bolsonaro vem caindo, né? Está em declínio. Se seria possível ele passar de ser uma segunda ou primeira força para a terceira força, ou seja, ficar fora do segundo turno. Eu vou emendar nesse comentário do Léo uma pergunta para o Aldecir, né? Eu queria que o Aldecir falasse um pouco da realidade dele aí, do Rio Grande do Norte. Como a pandemia está batendo aí, a gente sabe que está difícil em todo o Brasil, mas eu queria que você trouxesse um pouco mais da realidade, porque eu e o Rudá estamos no Rio de Janeiro, e o pessoal aqui da nossa audiência está meio que cansado de ver a gente falar um pouco do Rio. Eu queria que você falasse como é que está batendo aí a falta de auxílio emergencial, como estão os números da pandemia, e se você acredita que Bolsonaro pode ficar fora do segundo turno na próxima eleição agora de 2022. Perfeito, Eric. Olha só, vou começar pela história do Rio Grande do Norte. Aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos, vou fazer um apanhado da ditadura, né? Nós tivemos os governos ditatoriais. O Rio Grande do Norte, ele vem uma mazela atrás da outra, de governantes. Nós tivemos, ao fim da ditadura, em 88, até o início da década de 90, um governo que foi o do Zé Agripino, que foi senador, você lembra de Zé Agripino e Dilma no Senado. Vocês vão ver um show que Dilma deu em cima dele sobre a ditadura, que era um filhote de ditadura. Era um medíocre, um político medíocre. Tanto que não se elegeu a deputado federal aqui no estado, né? Aí, posterior a ele, veio o Garibaldi, outro desmantelo. Terminou os 8 anos de Garibaldi, veio Vilma. Início do governo de Vilma, razoável, pegou o período da bonança do governo de Lula. O segundo já foi desmantelado. Quando terminou o governo de Vilma, que já terminou muito ruim, veio o de Rosalba. Rapaz, essa não foi desmantelo, não, foi pior. Aí eu disse, não tem como piorar, não. Mostrou que teve. Teve o governo do Robson. Que, rapaz, nós tivemos atrás de salários, nós que eu digo os servidores do Estado, né? Que eu não sou servidor do Estado. Nós tivemos atrás de salário, até hoje, salvo engano, ainda tem 13º de 2017 a ser pago. O que acontece? Pegou o governo de fato, a Bezerra, do PT, pessoa de competência elevadíssima, indicou as pessoas exatas, sensatas, está tentando fazer um governo razoável, inclusive o Rio Grande do Norte foi um governo dos estados, foi o que melhorou do índice de empregabilidade, né, nos últimos meses, no início do ano agora. E o que é que Fátima está fazendo com a questão da pandemia? Fátima, além de ter tido o contrato temporário, que eu acho que quase todos os estados fizeram, ela investiu em leitos permanentes. Então, o que acontece? Aqui no estado, não foi criado pelo governo do estado hospitais de campanha. O governo do estado investiu em leitos UTIs permanentes. Então, ela pegou o repasse, que foi do governo federal, não foi da forma que Bolsonaro, mais uma mentira de Bolsonaro que a gente pode citar, que ele falou que teria destinado 18 bilhões ao estado do Rio Grande do Norte para combate à pandemia, quando, na verdade, o orçamento do estado do Rio Grande do Norte era 13 bilhões. Então, teve além das contribuições do pessoal, teve 5 bilhões de auxílio à pandemia. Ele falou também mais do que o dobro do orçamento do Maranhão, o Flávio Dino também falou sobre isso. Enfim, o que é que Fátima Bezerra fez? Investiu em leitos permanentes. Foi criado o estado do Rio Grande do Norte para mais de 500 leitos permanentes. Não foi criado hospital de campanha. Foi criado leitos permanentes, seja na capital, seja no interior do estado. Ou seja, isso será um legado, né, que ninguém gostaria de ter, mas é um legado que se protrairá no tempo com a questão do fim da pandemia. Então, o estado do Rio Grande do Norte, eu vejo como uma gestão, um estado que estava defasado, ainda está defasado economicamente, não quebrou porque, como a gente sabe,
o Estado, o município, a União, né, os entes estatais, não podem abrir falência, né, mas o Estado do Rio Grande do Norte estava em estado de falência. Muita situação muito difícil, tem servidores com mais de 3 meses atrasado, tudo mais. FATBA conseguiu, por esse dia, está pagando o salário dos servidores em dias. Então, aqui no local, e o Nordeste, se você for ao Maranhão, você vê que a situação do Maranhão não está tão precária. Flávio Dino vem de uma reeleição, então o Nordeste está ruim, como está em todo canto, economicamente, o governo federal é desastroso, então não tem como você salvar no Estado, né? O Estado que é em São Paulo, que é um Estado que tem uma arrecadação gigante, e ainda assim você vê problemas econômicos financeiros, né? Então, eu não avalio como ruim a gestão de Fátima Bezerra. Ela tem, aqui no estado do Rio Grande do Norte, ela tem uma gestão minimamente responsável, né? Razoável. Não está melhor porque a situação econômica, né, do país e do estado estava em situação deplorável, né? Estava em frangalhos a economia local. Quanto à questão da terceira força, segunda força, eu volto àqueles números que Rudá, você e eu já citamos. Bolsonaro tem em torno de 20% a 25% do eleitorado brasileiro. Eu acho que Bolsonaro está cometendo, você falou que Bolsonaro cometeu, são mentiras e 821 dias de governo, que são 2.600 mentiras, né? Que dá mais de 3 mentiras por dia. Isso está quase igual ao crime de responsabilidade de Bolsonaro. E a gente vai certo, vou citar, a gente vai passar a noite aqui, até brincando outro dia com o pessoal no grupo, eu disse, é mais fácil a gente citar o que é que Bolsonaro falou a verdade, do que a gente relatar as mentiras dele, porque é mais de 3 por dia. Então, nós teríamos que ter praticamente o resto do governo dele e ele sendo afastado para contar todas essas mentiras. Mas eu ainda vejo hoje, repito, hoje, Bolsonaro como uma segunda força ainda que irá para o segundo turno. Infelizmente, ainda hoje, lógico, isso pode mudar. E eu creio que Rudá vai puxar, se ele for falar sobre isso, ele vai puxar, e Eric já deve ter percebido, esse eleitorado de Bolsonaro é um eleitorado que pensa igual a ele, como a gente já falou. Então, não é um eleitorado que vá dizer que votar errado. Quem votou errado já percebeu o erro e já pulou, já mudou. Os que estão com Bolsonaro ainda hoje é porque são iguais a ele, pensa igual a ele, coopta da mesma sacanagem, da mesma politicagem, da mesma patifaria que ele faz, para não usar um termo mais agressivo aos ouvidos dos ouvintes, de Bolsonaro. São pilantras, tanto quanto ele. É isso. Pautado nisso, muito provavelmente, Aldeci, eu também acredito que hoje ele tendo de 20% a 25%, ainda está a segunda força, estaria no segundo turno, principalmente que a gente vai ter uma divisão, né, de candidaturas, né? Eu acredito que quanto mais candidaturas tiverem no espectro da direita, isso faz com que algumas pessoas deixem de votar nele, né, e passem, por exemplo, a votar no Dória, que é farinha do mesmo saco, como bem disse o Rudá, mas o Dória a gente sempre fala que ele é um fascista que sabe usar garfo e talher, sabe usar talher e sentar à mesa, ao contrário do Bolsonaro. Mas Bolsonaro, ainda né? Bolsonaro. Acho que de 20% a 25% ainda mantém ele como uma segunda força. A gente está passando de uma hora de live. Deixa eu só fazer um comentário que eu acabei esquecendo. Fica à vontade, só lembrando, o Robson, né, o ex-governador do estado do Rio Grande do Norte, se o estado já vinha ruim, ele acabou uma bancarrota total, né? E ele tem um filho que é ministro do Bolsonaro, né? O Fábio Farias é filho do Robson Farias. Só para registrar isso, para você perceber o quanto essas oligarquias, né, aqui, infelizmente, que nós temos no local, vive sugar as tetas do governo, né? Porque o Fábio Farias também foi ministro de Dilma. Só para você ter noção. O cara foi ministro de Dilma e agora é ministro acho que das comunicações, não recordo se é isso, se não me engano é isso. E por que Fábio Farias é ministro das comunicações? Não, porque ele é genro de Silvio Santos. Essa foi a explicação. Não sei se vocês recordam, mas foi isso. Então você vê, são mesquinhez, né? Um pessoal que
se agarra de qualquer forma ao poder. Isso a nível local, aqui no estado do Rio Grande do Norte, quanto a nível federal. Só para registrar que o filho do Robson, né, o ex-governador que deixou o estado quebrado, sem a mínima condição financeira de sobreviver, é hoje ministro das telecomunicações do governo do Bozo. A gente vive um cenário muito desalentador, né? Houve uma movimentação durante a semana que houve uma troca de ministros para acomodar o Centrão, né? Muitas pessoas ficaram preocupadas porque houve uma troca na defesa, né? O ministro da Defesa, e os comandantes das forças entregaram seus cargos porque deixaram claro que não gostariam de se aliar a qualquer tipo de politização, já que as forças são instituições de Estado, é bom frisar isso. A maioria das entrevistas a gente viu que os generais da reserva, pessoas que não se identificaram, deixaram claro que os militares têm um papel de proteção para com o Brasil, né? Não para com o governo. Meu exército, né, como ele falou. Não aceitaram esse meu exército ou qualquer outro tipo de uso político por parte do Bolsonaro. Bem, a gente já passou de 1 hora de live, a gente vai estender um pouquinho até 1h20. Eu vou passar agora a fala para o Rudá, pedindo para que ele faça também um comentário a respeito dessa acomodação aí por parte do Centrão nos novos cargos dos ministérios, né? Agora, por exemplo, a esposa do governador do Distrito Federal virou ministra, houve aquelas mudanças para colocar o Centrão ali. Eu queria que o Rudá falasse um pouco disso, se ele acha que isso é medo de impeachment, ou já pensando em 2022, se ele acha que isso é uma movimentação em busca de apoio. Eu já deixo aqui minha opinião breve, eu acho que o Centrão, ele se vende pelo momento, ele não se vende nada pelo futuro, porque lá na frente pode ter quem pague mais. Mas, assim, eu queria ouvir teu comentário, Rudá. O que você achou dessa movimentação aí, na troca de ministérios de primeiro escalão? E depois disso, Rudá, eu queria que já desse já o teu boa noite, passando para o Alessi e a gente vai finalizar. Já temos 1h06 de live aí. É isso, antes de tudo eu vou quebrar o protocolo aqui rapidamente para falar que Tânia Regina, minha sogra, eu te amo demais, obrigado aí pela audiência que a gente está tendo da senhora aí hoje, a senhora mora em meu coração. Agora vamos lá. Eu coloco a questão de Centrão e Bolsonaro, como eu já tinha falado anteriormente, entre o cachorro e a sucuri. Né? Quando a sucuri pega o cachorro, ela tem que, né, amarrar ele ali, mas ela tem que tomar cuidado para que essa amarrada que ela dá não mate o cachorro, mas também ela tem que tomar cuidado que essa amarrada também não deixe o cachorro fugir. Então fica sempre nessa, de aperta e solta, aperta e solta. Essa é a dinâmica do Bolsonaro com o Centrão. O Centrão sempre vai cobrar um preço, né, pelo seu apoio. E a gente tem que colocar em pauta o seguinte, que eu vejo pouquíssimas pessoas falarem isso, e é preciso ser falado isso, né? O Kiko, que era o presidente aí da Câmara dos Deputados, né, conforme o Ricardo Salles o chamou... Não é Nhonho, não? Não é Nhonho, cara. Tu errou o personagem da turma do Chaves. É o circo a Câmara, né? Mas como foi Nhonho, como o Ricardo Salles falou, e depois disse que foi hackeado, ou seja, nem peito para manter o que falou teve, né? O Nhonho, em 2 anos, não ameaçou o Bolsonaro de impeachment sentado na cadeira da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Não ameaçou. Ele só ia no Twitter e bancava de macho. Ele só bancava de macho no Twitter. No Twitter ele descia a lenha. Agora, sentado, investido do cargo de terceiro homem da República, ele nunca ameaçou o Bolsonaro de impeachment. Essa médica, que era Ludmila Rajar, ela foi indicada pelo Arthur Lira para o Ministério da Saúde, sendo que já estava tudo armado para poder escanteá-la, aquilo ali foi um grande circo. Ele, entre aspas, o Arthur Lira foi escanteado também dessa escolha e tal. E você vê que só esse mero movimento, o cara já sentou e já falou, olha, eu tenho remédios e podem ser remédios fatais, hein, meu irmão? Não fica de onda. Então foi isso que ele falou, ou seja, ele botou que com ele o Bolsonaro não vai brincar. Então o Bolsonaro já recuou e essa movimentação desses 6 ministros
automaticamente foi para poder agradar o Centrão, em especial aí dessa ex-primeira-dama do Distrito Federal, mulher do Arruda, né, que é, né, assim, o puro suco do Centrão para poder ocupar a Secretaria de Governo e assim fazer o trânsito, principalmente de emendas parlamentares entre o Congresso e o Palácio do Planalto. Então, a gente tem que colocar isso em voga. O Centrão pode abandonar esse barco a qualquer momento. Basta que a movimentação do capital gire para outro lugar. A gente tem que também colocar aqui, que não foi falado também, que houve uma carta do empresariado nacional, uma carta aberta, assinado aí por grandes nomes, o Ilan Goldfein, que era o ex-presidente do Banco Central, a galera do Itaú Unibanco, os irmãos Moreira Salles, essa galera toda assinou essa carta dizendo que Bolsonaro é uma merda, que, né, o ritmo aí da economia não está legal e que os dividendos não estão rolando tão bem, né? O preço das ações não estão decolando. Quanto é que antes do Bolsonaro entrar, as ações ordinárias do Bradesco, a BBDC3, gravitavam em torno de R$30. Isso é um fato, até interessante se falar. Com a pandemia, claro, tudo desceu, elas desceram para o patamar de 14, mas pós-pandemia, que o Paulo Guedes fala que a recuperação foi em V, foi em I, né, desceu, subiu na mesma escala, não, que o Brasil está ótimo. As ações hoje encerraram o pregão a R$ 22,65 hoje. Então você vê que tem aí uma grande distância entre o preço das ações antes do governo Bolsonaro e hoje, entre aspas, com a pandemia recuperada, entre aspas, e os juros subindo, que favorece os papéis dos bancos. Então, essa galera está percebendo que o preço da ação não está voltando. Então, eles têm que tomar uma atitude para poder que tudo volte, entre aspas, a uma normalidade. E foi como o Lula falou hoje na entrevista do Reinaldo Azevedo. Se essa galera realmente tivesse um pouco de decência, eles faziam uma romaria para a Aparecida do Norte para poder voltar ao poder. Entendeu? Então, a gente tem que colocar que o grande preconceito das classes empresárias com o Lula é o quê? Classe. É um preconceito de classe. O Lula nunca, em nenhum momento pós-2002, propôs ruptura social, ruptura das estruturas econômicas, nunca. O Lula propôs conciliar e apenas colocar o pobre no debate público. O pobre, em 502 anos de história brasileira, nunca foi colocado sequer no debate público. Ele foi colocado em Getúlio, mas como massa de manobra na época da CLT. Mas o pobre, como sujeito de direito, cidadão que precisa ter direitos garantidos, nunca foi colocado. A primeira pessoa que fez esse debate de forma nua, de forma clara, foi Lula. E isso essa galera não admite. Sabe por que ele não admite? Porque ele não admite que a filha da empregada, fazendo um cursinho pré-vestibular comunitário, roube a vaga do filho da patroa que estuda em escolas de elite. Essa galera não admite isso. Como foi relatado no filme Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, que inclusive é Dona Lourdes. Estou perdendo hoje a novela em prol aqui da live, mas depois eu vou ver no Globoplay. Essa novela é maravilhosa. Enfim, é isso. Essa galera tem o preconceito de classe. Então a gente tem que colocar na ponta do lápis e perguntar: o que que nós queremos? A gente quer conquista de direitos? A gente quer o quê? Ou a gente quer apenas um discurso virulento de um ogro que acha que é homem, que masculinidade, bigode e espada resolve todos os problemas do país? Não, não resolve. Então a gente tem que botar a bola no chão, né, como diria o Boulos lá no debate da Globo, e falar: ditadura nunca mais e burrice também nunca mais. E ratos nunca mais. E sublimações nunca mais. Cortinas de fumaça nunca mais. Então vamos colocar isso no centro do debate e votar em quem privilegia os nossos interesses, mas interesses reais. É isso.
Discurso já que vai fazer parte de alguma campanha em 22, hein, Rudá? Aldeci, deixa seu boa noite aí, meu amigo. A gente vai se despedindo da live. Eu queria, em nome do Grupo Política Quântica, agradecer muito a tua presença aqui. Deixar de antemão um convite para participar de outras lives, debatendo conosco, fazendo sua análise de conjuntura e trazendo todo o teu conhecimento de causa do Rio Grande do Norte, conhecimento empírico e conhecimento acadêmico que nós sabemos que você tem. Muito obrigado. Deixe seu boa noite aí para a nossa audiência. Eu que agradeço, Eric, ao pessoal da Política Quântica, as aulas do Rudá, né, como um colega falou aí. A questão eu vou fazer só uma entrada, rapidinho, sobre a conjuntura nacional, sobre o Bozo. E para quem estiver assistindo e quem futuramente puder ouvir. Pessoal, Brizola dizia uma coisa, o velho Leonel Brizola dizia: se a Globo é contra, eu sou a favor. E se a Globo é a favor, eu sou contra. Eu tenho aversão à Globo. Não é porque agora ela está batendo no Bozo, que é produto dela também. Ela criou seu Frankenstein e agora está querendo resolver, mas ele que se vira. Eu vou fazer um paralelo com isso. Fazer dizer o seguinte: o que Bozo disser em relação à pandemia, faça o oposto. E o que ele não fizer, você faça. É assim uma forma que a gente pode amenizar a situação para você e para os nossos. É assim que a gente pode se livrar dessa pandemia. Ainda que o governador seja um inescrupuloso, é melhor seguir este inescrupuloso do que seguir um genocida e fascista que está no governo federal. Se ele disser alguma coisa, faça o contrário. E se ele disser que não faça, você faça. É assim que a gente pode cada vez mais nos afastar dessa situação de pandemia que estamos vivendo. Mais uma vez, agradeço ao pessoal da Política Quântica. Estou inteiramente aberto ao debate, sempre que precisar e nós tivermos disponibilidade, estarei aqui para a gente aprender cada vez mais com esta turma maravilhosa. Obrigado, Eric. Obrigado, Lemos. Rudá. Pessoal, para finalizar, na live de hoje nós falamos sobre estética, nós falamos sobre povo, nós falamos sobre vida, falamos sobre política. Quando a gente fala sobre estética, só para exemplificar, quando você mata uma lagarta, as pessoas falam, matou aquele bicho nojento. Mas quando você mata uma borboleta, você fala, que monstro, matou um bichinho. Então, a gente analisa muito até mesmo o prisma de matar um inseto bonito é mais repudiado, mais criminalizado do que matar um inseto feio. E as pessoas esquecem que todos eles são a mesma coisa, né? A lagarta vira uma borboleta um dia. Então, assim, nós falamos de estética, nós falamos de vida, porque quando a gente fala da política, e falamos de povo, porque a gente está falando de política, né? Aristóteles dizia que nascer é um ato político, então tudo que nós fazemos na nossa sociedade tem relação com a política. O Política Quântica tem se proposto a fazer isso, a debater a nossa sociedade, contribuir para que as pessoas nos ouçam e parem para perceber que quando ele corre para o ponto de ônibus para poder pegar aquele ônibus, é porque ele acha que vai demorar muito para passar o próximo, e isso tem uma relação com a falta de governo, com a falta de mobilidade urbana. Quando ele vai com sintomas de Covid para um hospital e não tem um respirador, não consegue fazer o exame, faltou a política ali. Quando as aulas, por exemplo, são interrompidas e não há nenhuma proposta de retorno por parte do Ministério da Educação, faltou a política ali. Quando não tem auxílio emergencial e a família está passando fome, faltou a política ali. Então é esse o debate que nós estamos querendo propor. Mostrar para você, cidadão que está nos ouvindo em casa, que a política está no seu dia a dia e que é importante sim você participar. Essa história de que não se debate política, nunca se esquiva. Essa história de que não se debate política, religião e futebol é uma falácia. Se debate sim, principalmente a política, porque ela interfere diretamente na sua vida. Se você não gosta de política, você fatalmente vai ser governado por alguém que gosta. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao Aldeci, ao Rudá e a toda a nossa audiência. Espero que vocês tenham gostado da live e que tenha sido muito importante para a sua capacidade de se indignar. Porque se você não perdeu a capacidade de se indignar, ainda somos companheiros. Só para finalizar. Eu quero só
lastimar, né, a situação que nós tivemos no Brasil, estamos vivendo no Brasil, nós temos mais de 300 mil mortes. Felizmente, né, a gente é agraciado, a minha família é bastante numerosa, nós somos 6 irmãos, nenhuma pessoa próxima da minha família chegou a falecer, nem pegar casos graves da Covid, e felizmente não tem nenhum bolsominion na minha família. Então são duas coisas que eu posso dizer que nós agradecemos, nós nos orgulhamos disso. A família numerosa não temos bolsominion e felizmente nenhum contraiu Covid, é o caso mais grave da doença. Então já podemos dizer que somos felizardos. E lastimar, né, expor aqui minhas condolências com os mais de 310 mil mortos que nós temos no Brasil, que infelizmente faz parte de uma política nefasta de um governo genocida e fascista. É isso aí, gente. Obrigado, Aldeci, mais uma vez. Obrigado, Rudá. Obrigado a quem nos assistiu. A gente deixa aqui o nosso abraço, nossas condolências às famílias e vamos continuar na luta. A luta continua. Até a próxima. Obrigado, galera.